Agora, vamos lembrar aqui que estamos falando do Flamengo. O Flamengo tem um elenco realmente... E também tem história. Por elenco, né, meu? O Flamengo montou um super elenco. Esse ano aqui é um ano trágico para o Flamengo. Trágico pelo investimento, assim como seria para o Palmeiras. Para o Flamengo talvez seja maior do que para o Palmeiras. Tragédia total. Palmeiras conquistou com todos os méritos esse título. E o Palmeiras tem um cara que é importantíssimo, que é o Everton. Que, na minha opinião, está entre os 5 maiores goleiros do mundo no momento. Falhou hoje. E falhou, mas também ele fez 2 defesas fantásticas, defesas extraordinárias. Então, cara, o Palmeiras realmente merece tudo que está acontecendo. Olha, eu entendo que no mundo real, mesmo... Eu estou torto, mas eu vou tentar ficar certo aqui. E no mundo real, perdendo em prorrogação ou em penalidades, dói um pouco menos. Mas vai fumaça para cima do técnico perdedor e dos jogadores estrelados do time perdedor. Eu até estava brincando, dizendo o seguinte: olha, essa hora, quando o Palmeiras estava ganhando por 1-0, já tem gente do Flamengo, perto da sede do Flamengo, com o spray, esperando. A frase que será escrita, né, Viga, se o Viga está nos acompanhando, a frase que será escrita depende do resultado. Se ganhar, vai ser uma frase doce. Se perder, vai ser pancada. Fora Renato. Então, fora Renato, possivelmente. Né? Nem sei se ele vai continuar. Agora, a vitória foi importante para o Palmeiras, muito importante, objetivo atingido, e a gente não sabe o que vai acontecer agora, a partir de agora. E outra coisa muito legal foi o Daverson, né? O Daverson é maluquinho, o Daverson não é um jogador que tem categoria. O Daverson, você não pode convidar, por exemplo, ele para um jantar no Palácio da Rainha, que ele vai meter o pé na mesa. A gente sabe exatamente como é o Daverson. Mas ele fez um gol, saiu chorando, mostrou paixão e deve ter passado muita coisa pela cabeça dele, né? Ele tomou muita pancada e fez um gol que vai ter busto para ele e para o resto da vida no Palmeiras. Eu achei legal, acho que tem muito componente nessa história que valorizou essa história, valorizou essa conquista. Breno Lopes, Betinho, você vê que o Palmeiras tem vários personagens, né, que mas ficaram isso na história. É muito comum, viu, Pedro? Ah, sim, com certeza, o herói improvável. No Inter, né? Sim. Tem essas coisas em decisão. E outros nomes que certamente a torcida pode até lembrar, tal, mas eu tenho certeza que pela nossa metodologia meio resultadista e que o cara que fez o gol é que leva toda a estrela, com certeza a gente vai acabar esquecendo. Mas o Mike fez um baita jogo hoje. Fez mesmo. E o Rony, você repara a movimentação do primeiro gol do Palmeiras. A zaga, os 2 zagueiros do Flamengo correm em direção ao Rony. E isso abre espaço para a chegada de trás do Rafael Veiga e ele abre o placar em cima de uma corrida do Rony, né? Uma função tática sem bola. E isso é algo treinado pelo Abel Ferreira. O Mike hoje jogou muita bola. Jogou mesmo. E a bola dele no primeiro gol, o Gustavo Gomes dá um lançamento lá de trás, a bola quica, ele pega de primeira, toca pra trás e o Veiga bate no contrapé do goleiro. Passa embaixo da bola, da mão do Diego Alves. E repare a corrida do Rony, que ele corre pra frente, tira a marcação, os zagueiros pensam que a bola vai nele e na realidade ele abre espaço pro cara que tá vindo de trás, que é o Veiga. Fala, Viga! Mais um lencinho aí, Viga? Pode falar, Viga. Pode me dar. Vou dar para o pequeno Bin Laden, que está muito triste, para a pequena Saddam, que está muito triste, mas faz parte do futebol. Mas, voltando à questão da tática, eu acho que o Palmeiras é muito mais tático do que é o Flamengo. O Flamengo perdeu. Vocês falam que eu sou saudosista, o torcedor do Flamengo é saudosista, mas a última vez que a gente viu o Flamengo com uma ideologia, com uma filosofia, com uma formatação tática, com um pensamento tático, foi na era Jorge Jesus. Por isso que ele é paradigmático, por isso que qualquer um que assuma o comando do Flamengo sempre vai ter a sombra do português. Eu gosto sempre dessa pitada bastante pitoresca, né, do Vanderlei Nogueira. Ele está certíssimo nessa posição quando ele diz que o spray está na mão, depende do resultado para dizer se ele vai ser um spray azul ou se vai ser um spray vermelho no muro da Gávea. Eu acho que o técnico Renato Gaúcho errou muito em mudanças e substituições desde que chegou ao Flamengo. Eu venho dizendo isso aqui no Canelada, em toda a programação da Jovem Pan. Não enxergava muito bem o jogo. A gente ficou acostumado com alguns treinadores, né? Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que ficou taxado por mexer no time no intervalo e ganhar
o jogo no intervalo, com as alterações, com a mudança tática, com a mudança técnica, com a mudança de peças. Isso acho que o Renato Gaúcho ainda não tem, apesar de eu considerá-lo um bom treinador. Agora, essa questão tática, para mim, acho que foi fundamental hoje, sem falar na pegada, na vontade. Mas aí você tem que levar em consideração que, de um lado, você tem um time muito mais jovem, que é o time do Palmeiras, vis-a-vis, né, contra um time muito mais maduro, que é o time do Flamengo, cheio, repleto de jogadores que passaram aí os últimos tempos no departamento médico. E talvez isso tenha feito a diferença em termos de pegada, de vontade, também de tesão. Há quanto tempo eu venho dizendo aqui que o Everton Ribeiro não joga nada com a camisa do Flamengo, mas é lembrado pelo técnico Tite. Hoje, por exemplo, uma das principais peças do Flamengo, o Bruno Henrique, praticamente não apareceu em campo. Certo? Então, o Flamengo ficou muito concentrado no Gabigol, que ora é céu, ora é inferno, e no Arrascaeta, que completou um jogo depois de 45 dias. Então, essas questões táticas também precisam ser analisadas do ponto de vista físico. O Felipe Luiz, que deu aí as costas para essa enfiada do Mike, saiu com 20 e poucos minutos. Então, eu acho que é mérito, parabéns ao Palmeiras, mas também não acho que foi esse banho todo, não acho que foi o nó tático, não. Acho até que no segundo tempo, se tem mais 5, 10 minutos, o campeão seria outro. Espírito, posso fazer uma pergunta pro Viga? Claro, Nilson. Viga, eu tô defendendo um negócio aqui que eu tô sentindo o que tá acontecendo com o Flamengo. O Flamengo viveu um momento atípico com o Jorge Jesus. Atípico. Aquela bola que o Flamengo jogou com o comando do Jorge Jesus, dificilmente vai voltar a jogar. Isso aconteceu exatamente com São Paulo, que ganhou 3 campeonatos brasileiros consecutivos, com o Muricy Ramalho. E aí veio o presidente do São Paulo à época, o Juvenal Juvencio, e disse, não, aqui nós não precisamos nem do profissional, a nossa estrutura ganha. Essa soberba chegou ao Flamengo? Na tia da cozinha, chegou ao Flamengo com jogadores, com a diretoria. O que você sente? Porque o São Paulo, desde o instante dessa soberba, não ganhou mais nada. Mais nada. O que você sente? Que isso chegou ou não chegou? Conta pra mim, Olha, Nilson, não dá pra dizer que é um movimento generalizado. Agora, tem alguns jogadores, alguns personagens do Flamengo que eles são arrogantes por si só. Gabriel Barbosa, Gabigol, pela postura, pelas palavras, pelas declarações, mas ele faz gol, ele é um ídolo da torcida. Embora eu diga aqui em casa que quem viu alguns outros vários centroavantes, estou falando de França, de Luiz Fabiano, estou falando de Evair, de Romário, Ronaldo, que são outro patamar, o Gabigol talvez tenha dificuldade de lustrar a chuteira desses jogadores. Eu acho que tem alguns personagens no Flamengo que realmente pecam pela boca, mas esse é o mal, né, de muitos seres humanos, né? Falar é demais, exagero. E a torcida rubro-negra, ela carrega sempre esse otimismo exacerbado, esse otimismo exagerado, que às vezes pode ser confundido com soberba. Agora, há sim alguns jogadores no elenco do Flamengo que tem essa personalidade um pouco mais incisiva. E aí, isso, ao ser extravasado, ao ser colocado para fora, obviamente para toda ação tem uma reação, foi automática aí, essa do Felipe Melo, ao provocar o Willian Arão, que nem é dos mais provocativos do elenco rubro-negro. Acho que o principal problema do Flamengo continua sendo tática. Desde que o Jorge Jesus foi embora, o Flamengo perdeu ideologia, filosofia e estrutura tática. E o Flamengo passou a ser um time muito mais passivo do que foi ativo. E aí, enquanto não resgatarem essa essência, pode ter todas as estrelas do mundo que vai acabar sofrendo, vai acabar padecendo, viu, Nilson? Eu falei muito do Abel Ferreira aqui, e eu acho que ele tem vários méritos, mas talvez um dos maiores predicados dele é confiar nas suas crenças. Ele tem uma filosofia de jogo, quer queira, quer não queira, bastante questionável, diga-se de passagem, nessa passividade, entregar a bola para o adversário, jogar em contra-ataque, mas ele tem méritos, tanto que é bicampeão da América. Agora, talvez o maior mérito dele seja, eu detesto anglicismos, tá? Mas eu preciso utilizar porque eu acho que isso é o que está faltando ao Flamengo, o derrotado de hoje. Management, ou seja, gestão. Ele não trabalha sozinho, né, no Palmeiras. Esquecendo ele, ela, investidor, investidora, ele tem todo um staff por trás dele. E foi essa cultura que o Jorge Jesus tentou introduzir. Na verdade, o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, ele chegou com apenas um auxiliar. Quando viu que o maior do Brasil, em termos de torcida, não tinha pessoas em cargos-chave, em cargos essenciais para o sucesso, mandou trazer lá da terrinha uma meia dúzia e fechou
tudo em torno daquele grupo. E começou a ter uma visão, eu vou dizer assim, 180 graus do que era o Flamengo. Muito do mérito do Flamengo veio dessa visão um pouco mais ampla, com mais latitude, mais longitude do técnico Jorge Jesus. Eu vejo também essa postura, essa visão do técnico Abel Ferreira. Por isso, eu acho que aí talvez esteja o grande mérito dele, além dele crer nas próprias crenças, porque ele tem um jeito de jogar, uma maneira de pensar, uma filosofia e vai até o final nessa filosofia. Enquanto que alguns treinadores são que nem aquela biruta para orientar a asa delta, né? O vento soprou para norte, vai para norte, para sul, vai para sul, nordeste, noroeste, sudeste, aí vira zona, vira bagunça. O Jorge Jesus, eu lembro que foi, viu, Espímpolo? Jorge Jesus foi recebido pela torcida do Flamengo, queriam escorraçá-lo no clube. Depois da Copa do Brasil. Escorraçá-lo no começo. Jogaram ovo no Diego também nesse escorraçá-lo. Ele era uma besta, virou bestial e ganhando o que ganhou. Ô, Viga, a pergunta é a seguinte, o Renato tem um contrato até o final do ano. Eu acho que não fica não, né, Viga? Não, vai embora. Eu acho até que ele, depois desse episódio, ele vai precocemente embora. Não termina o Brasileiro? Talvez nem termine o Campeonato Brasileiro, porque o Renato tem por hábito, né, em momentos de revés, em momentos, vamos dizer assim, de fracasso, embora acho que hoje ele não tenha tido culpa nenhuma, quando ele tinha que mexer, ele mexeu. Eu acho que ele fez as mudanças corretas, talvez a mais questionável seja o Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique estava com a cabeça meio virada hoje, estava virado no giraia, estava muito irritado, jogando pouca bola, mas acho que o Renato Gaúcho talvez não conclua nem o trabalho dele pelo Campeonato Brasileiro, porque vinha sendo muito cobrado, vinha sendo muito questionado depois daquele 2-2 inexplicável, né? Diante do virtual rebaixado Grêmio, jogando na Arena Porto Alegre com um jogador a mais, e ele tem por hábito, como eu disse, ele colocar o cargo à disposição em momentos de dificuldade, momentos de revés, em momentos de perda. E aí, acho que, diante de toda essa conjuntura, tem eleição para a escolha do presidente, que deve ser reeleito, Rodolfo Landim. Acho que Renato Gaúcho talvez não chegue ao final do Campeonato Brasileiro, a não ser que algo diferente possa acontecer, do ponto de vista da honra, da história, da dignidade. O Flamengo tem que pensar já na temporada que vem, nomes que ficam, nomes que vão, e principalmente, eu vou insistir sempre, eu vou bater sempre nessa tecla. O pessoal diz que eu sou saudosista, acho que o Flamengo precisa escolher uma filosofia de jogo. Quando você olha para o Abel Ferreira, olha para o Palmeiras, viu, o Nilson e rapaziada da bancada, você sabe como vai jogar o Palmeiras, como ele vai se posicionar dentro de campo, como você vai torcer pelo Palmeiras. Você sabe méritos e deméritos, vantagens e desvantagens, dificuldades e predicados da equipe. O Flamengo não, é um time muito oscilante, como eu costumo dizer, e gosto muito do exemplo do Campeonato Brasileiro. Sempre que o Atlético Mineiro vacilou, hesitou, empatou, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, pega o gráfico, é só colocar espelhado o gráfico do Flamengo e o gráfico do Atlético Mineiro. O Flamengo nunca conseguiu encurtar a distância para o Atlético Mineiro. Dito tudo isso, acho que o Renato vai ter vida curta, mesmo que o presidente Rodolfo Landim seja reeleito, e essa é a tendência de momento, viu, Nilson?